Bom, veja, hoje nós concluímos em segundo turno a PEC das prerrogativas, uma iniciativa que a Câmara já tinha pensado desde lá atrás e que o ambiente mostrou-se favorável para que essa semana pudéssemos avançar nessa agenda. Foi uma votação expressiva, ampla maioria dos deputados, com assento aqui na Câmara, deliberaram sobre a volta do texto constitucional de 1988 e acrescentamos 2 pontos novos. Primeiro, o prazo. Nós não tínhamos aí, no regramento da Constituição de 88, o prazo de 24 horas para casos de crimes inafiançáveis, que a Câmara vai ter que se posicionar, se permite ou não a continuidade da prisão, e de até 90 dias para o prosseguimento da ação judicial. Então, esses 2 pontos, esse ponto nós acrescemos, e também a possibilidade dos presidentes nacionais de partidos com representação no Congresso Nacional poderem ter o fórum do Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Porque nós somos filiados a partidos políticos. E não é crível, não é aceitável que o presidente do partido, que nós temos a orientação de muitas vezes como proceder aqui nas votações, seja na Câmara ou no Senado, não possamos fazer com que haja uma isonomia. E o presidente do partido a qual nós pertencemos e que muitas vezes fecha questão em determinados temas, tendo repercussão na sociedade, como de fato tem, possa ser julgado por um juiz de primeiro grau. Então, acrescentamos que essa possibilidade dos presidentes dos partidos com representação no Congresso e apenas os presidentes dos partidos nacionais pudessem ter essa mesma equiparação de serem julgados e processados perante o Supremo Tribunal Federal. Deputado, ontem foi aprovado um destaque no plenário, houve críticas hoje de diversos deputados, de diversos partidos, inclusive, sobre a questão do voto secreto. Como o senhor responderia isso? E em relação também à promessa, né, de alguns líderes aí de acionar o STF? Bom, o que houve ontem foi que nós votamos, né, por ampla maioria, 353, o texto com o voto secreto, com o foro para os presidentes de partidos e com a ampla maioria dos deputados, também no primeiro turno, votando pela permanência do texto apresentado por mim como relator. Então, isso ficou claro, não houve dúvida em relação à vontade do plenário. No segundo turno, após a meia-noite, muitos deputados deixaram de votar. Alguns, inclusive, me procuraram dizendo: rapaz, acabei dormindo. E é uma verdade, eu não vou esconder isso, eu disse ali no plenário, na tribuna. Então, a vontade do plenário não se manteve no segundo turno. Regimentalmente, já houve, o presidente da Câmara, Hugo Mota, deixou isso claro, momentos, e não foi um nem dois, foram diversos momentos, em que os destaques remanescentes possam ser aglutinados, para que nós possamos promover uma única votação. E foi o que foi feito. Até porque não teria coerência um texto constitucional em que a medida para o processamento do deputado seria uma votação aberta e para a liberação ou permanência de uma prisão em flagrante fosse secreto. Então ficaríamos 2 pesos e 2 medidas. Aglutinamos todos num texto só e, mais uma vez, o plenário, com voto de todos os partidos, tanto do PT, do PCdoB, do PP, do Republicano, do PL, etc., demonstrou a sua vontade soberana de que esse texto pudesse ser aprovado em segundo turno, como fora, e seguir agora para o Senado poder deliberar. Para a população entender, por que o parlamentar precisa de mais uma camada de proteção em relação aos demais cidadãos? Por que proteção? A proteção é do exercício do mandato. Ninguém está falando aqui de proteger ou fazer uma imunidade para impunidade. Não se coloca dessa forma. O que nós queremos é um regramento claro que proteja o exercício da função parlamentar sem pressões externas que estão acontecendo. Eu já vivi aqui momentos em que membros do Partido dos Trabalhadores se sentiam perseguidos. E na regra da Constituição de 88, eles tinham a condição de poder exercer seus mandatos de forma ampla, democrática, preservando a instituição Câmara dos Deputados. Hoje inverteu.
outros membros estão se sentindo, não é, injustiçados com opiniões, com palavras, com votos, manifestações, inclusive pelas redes sociais, em que estão sendo, digamos assim, pressionados para dar seus votos, suas posições de forma contrária ao que eles desejam. A partir do momento que as prerrogativas são de acordo com o texto constitucional de 88, eu tenho certeza que a soberania do parlamento, na égide da tríade dos três poderes, em que existe a independência e a harmonia, será preservada e legitimada no nosso regime democrático. Deputado, recentemente a Polícia Federal desbaratou aí um grande esquema envolvendo bilhões de reais no PCC. A gente sabe que as eleições são muito vulneráveis à questão econômica. Ao aprovar esse texto, os senhores não estão abrindo a porta, por exemplo, para que criminosos usem o parlamento como uma caixa de escudo, uma forma de se proteger contra processos e investigações da Polícia Federal, por exemplo? Peço a ajuda de vocês da imprensa para que isso não aconteça. Essa é uma responsabilidade de todos nós, dos partidos políticos, da Justiça Eleitoral, que tem que registrar e permitir a candidatura de qualquer membro que queira exercer um mandato político, da própria Câmara e do Senado, aprovando no Senado essa PEC das prerrogativas, porque nós não vamos criar exceção. Se isso acontecer, nós temos que evitar. E se acontecer no mandato de qualquer um parlamentar, eu não tenho dúvida que a Câmara e o Senado saberão agir para excluir esses maus elementos do convívio de quem deseja, como nós, exercer o papel de forma correta. Perdão, desculpa, mas a gente sabe que a Câmara tem um espírito de corpo, como todas as corporações. Como combater essa questão duplamente? Combater o crime, que possa encontrar uma porta para se esconder no Congresso Nacional, e ao mesmo tempo combater o próprio sentimento de corpo que o Congresso Nacional tem naturalmente. Isso é uma ilação que você está colocando. Necessariamente pode não acontecer. Até porque quando chegar um fato concreto que nós possamos nos posicionar e a Câmara permitir o processo ou permitir que se continue a prisão em flagrante, o que é que você tem a dizer? Deputado, em regra, a opinião pública não aprova esse texto. Qual que é a resposta que vocês dão, tendo em vista que há tantas matérias para serem aprovadas, tanto na Câmara quanto para o Senado, em benefício da população, e a gente vê uma pressa e uma articulação para que seja aprovado um texto que protege os parlamentares? Uma pressa? Esse assunto dá 60 dias. 60 dias emperrando exatamente o andamento normal dos trabalhos na Câmara. Desculpe, você colocou errado. Nós estamos tentando aqui limpar a pauta com essa questão, com a questão da anistia que vai agora ser debatida, para que possamos avançar como temos avançado nesses meses pretéritos, numa pauta econômica, numa agenda social que venha beneficiar ainda mais a sociedade brasileira. Mas não pode ser. Mas por que não avançar com essas Porque outras essa questão pautas é a questão que está sendo posta como também prioritária. Nós não podemos deixar engavetar questões como essa. E já foi deliberado, agora está para o Senado.